E aí, meus amigos, que a graça e a paz do Criador continue reinando no seu coração. Que bom estar com vocês aqui, que honra, que prazer, seja muito bem-vindo aqui nessa live. Confesso que estou muito contente, muito feliz aí com todos os amigos e amigas que têm se inscrito lá no meu canal PR Carlinhos Oliveira lá no YouTube. Lá já estamos com 94 irmãos e irmãs lá que estão obtendo conhecimento bíblico, histórico. É que nem eu sempre falo, não estamos pregando placa de igreja, mas estamos pregando sempre história, Bíblia, né? E é algo muito importante para a gente. É como eu sempre costumo dizer, conhecimento é algo que ninguém jamais vai tirar de você. E para mim é uma honra, estou com meu coração muito alegre, muito feliz por todas essas pessoas que têm inscrito no meu canal. E se você não é inscrito lá ainda, né, se inscreva lá no canal, deixa lá o seu like, compartilhe os vídeos, que também é de muita importância, que também eu sempre falo que é uma maneira de você poder levar o evangelho do reino adiante para muitas pessoas aí que não conhecem e querem conhecer mais um pouco de Bíblia, da história. Então, para mim é uma honra muito grande. E hoje vamos estar falando aqui de um tema, né? Eu preparei um estudo aqui, né? Tentei fazer um resumo bastante legal para que nós compreendêssemos aqui essa temática que vai estar sendo falada aqui, né? É muito difícil você fazer um resumo, né, aonde temos muita coisa para se falar, muito assunto para se abordar. Eu vou fazer esse vídeo aqui, eu creio que não vai dar para fazer ele somente nesse vídeo com todos os assuntos que eu tenho para abordar, mas eu vou fazer a parte 1, a parte 2 e, se possível, também a parte 3, mas eu quero que você aqui saia, né, conhecendo um pouco mais da história da Bíblia, porque, né, nós temos que estudar a Bíblia e como esse manual aqui, a Bíblia Sagrada, chegou até nós. Né, tem muitas pessoas, inclusive que estão dentro da igreja, né, até alguns com cargos eclesiásticos aí, diáconos, presbíteros, pastores, enfim, toda a membresia que tem dúvidas e não sabe como as escrituras sagradas chegou aqui até nós aqui. Então nós vamos aprender, né, pela humildade de Provérbios 15:33, que diante da honra vai a humildade, como a Bíblia chegou até nós e por que nós temos que estudar as escrituras sagradas. Beleza? Posso contar com vocês aqui? Que honra e que prazer estar com vocês. Fique com a gente aqui, fique comigo aqui, né, aproveitando aí para você conhecer mais um pouco. Então, irmãos, quando a gente fala sobre estudar as escrituras sagradas, há várias razões, né, que as pessoas podem optar para estudar as escrituras sagradas aqui. Eu coloquei aqui algumas principais razões, né, para nós podermos aí conhecer mais da Bíblia e estudar sobre a Bíblia. Então, quando nós pegamos a Bíblia, nós compreendemos toda a história e toda a cultura lá do povo judeu e outros tipos de cultura que existiam lá naquela época. Então, meus irmãos, a Bíblia ela contém uma vasta, né, quantidade de informações sobre tanto história, né, sobre a cultura lá daquele mundo antigo dos nossos primeiros pais lá atrás, incluindo, né, a origem e a formação das sociedades que deram origem aos textos bíblicos que nós conhecemos. Então, meus irmãos e as minhas irmãs, meus amigos que estão aí conosco, estudar a Bíblia, ela pode fazer o quê? Nos ajudar a entender melhor todos os aspectos daquelas histórias e das culturas lá dos nossos antepassados. Algo como uma pergunta assim: de onde viemos, para onde vamos, como fomos criados, qual foi os nossos desenvolvimentos aos anos ali da nossa história. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí têm um ponto de interrogação sobre a formação dessa Bíblia, dessa história aqui conosco. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, minha irmã Gilza, pastor Magno Frank, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e todos que estão adentrando aqui dessa live. Irmãos, vamos lá. Como foi a temática, né? É como as escrituras, a Bíblia, chegou até nós. Então, para aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia, ou até para você que já conhece, né, eu quero aqui falar que a Bíblia era composta por 66 livros, meus amigos e meus irmãos. E eles são divididos ali em duas partes. Primeiro, Velho Testamento, que seria o Antigo Testamento, e o Novo Testamento aí. Então, o Antigo Testamento, meus irmãos, ele contém quantos livros? 39 livros que foram escritos ali, principalmente na língua hebraica e na língua aramaica lá atrás. E eu estou falando do aramaico mais antigo, não
desse hebraico mais novo agora, de Hashem, Adonai, aquele hebraico mais antigo. Então, os livros da Bíblia, meus irmãos, o Velho Testamento, nós dividimos ele assim. São livros históricos, certo? Livros poéticos, livros proféticos e sobre as leis, que para os judeus é conhecido mais como o Pentateuco, né? Então, que nem eu estou falando, esses livros aqui do Velho Testamento, meus irmãos, olha como é gostoso a gente conhecer mais da Bíblia, assim, de um jeito bem fácil e bem didático, sem terminologias, termos técnicos mais difíceis, né? Então, esse livro do Velho Testamento, ele narra a história de quem? Do povo de Israel, né? Desde a criação do mundo, desde o Gênesis lá, até a reconstrução do templo de Jerusalém, a qual foi destruído após o exílio babilônico lá, né? Então, quando eu já pego o Novo Testamento, meus amigos, irmãos que estão todos aí comigo aí, ele tem 27 livros, certo? 27 livros que foram escritos lá em grego, né, que era a língua mais falada lá naquela época, tá? E inclui ali os 4 evangelhos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas, né, e o livro de Apocalipse. Né? Como é bom a gente poder assim conhecer sobre a Bíblia Sagrada, até porque se um dia alguém for perguntar para você, ou você mesmo que gosta de estudar, de obter conhecimento, né, isso aqui já é um prato cheio para nós aqui, entender mais sobre essa historicidade. Então esses livros ele narra o quê? A vida, né, os ensinamentos e o ministério de Jesus Cristo, o Novo Testamento, bem como a história da igreja primitiva e as cartas aos apóstolos e também que foram destinadas aos primeiros cristãos. Inclusive, né, eu tenho um vídeo aí no meu canal no YouTube, inclusive até o pastor Magno aí, alguns irmãos estavam comigo nessa live falando sobre a igreja primitiva lá. Então a divisão, irmãos, desses livros da Bíblia, ela pode variar, beleza? Ela pode variar dependendo de qual versão você está utilizando, mas a maioria das versões que nós conhecemos segue tanto a mesma ordem. Sabemos hoje que existem vários tipos de Bíblia: Bíblia da mulher, Bíblia do pastor, Bíblia do obreiro, Bíblia do jovem, Bíblia do diácono, Bíblia do presbítero. Então tem vários tipos de Bíblia assim. Aí você pode falar, irmãos, mas se tem vários tipos de Bíblia, a palavra não é a mesma? Sim, a palavra é a mesma, mas ali tem um toque, ali tem algo mais de pensamentos daquele autor que colocou quais são os seus achismos, quais são os seus pensamentos teológicos, enfim. Mas é só para que vocês entendam. Então, quando nós pegamos aqui, irmãos, o Antigo Testamento, os livros lá do Antigo Testamento, geralmente eles são agrupados em 4 categorias, que é muito bom você entender assim. E é legal você aprender essas divisões, que ela te dá mais uma clareza, dá mais fácil percepção tanto cognitiva como percepção psicológica. Que quando você fala assim, puxa vida, como são agrupados os livros, né, do Velho Testamento? Eles são agrupados em 4 categorias, meus irmãos: leis, históricos, né, poéticos e proféticos. Isso é legal. Então são leis, históricos, poéticos e proféticos. As leis, eles são divididos entre Gênesis até Deuteronômio. Bacana, né? É legal você anotar isso aí para você decorar. Os históricos, meus irmãos, é de Josué a Esther. Legal, né? Os poéticos seria de Jó até Cantares ali de Salomão. E os proféticos seria já de Isaías até Malaquias, que são considerados profetas maiores lá. E temos profetas menores também, que vai ali 12 profetas menores, que começa no livro de Oséias. Legal? Já no Novo Testamento, meus irmãos, os livros são geralmente também agrupados em 3 categorias. Uma categoria a menos. Beleza? Então é fácil de você entender. Velho Testamento 4, Novo Testamento 3 categorias. Primeiro, histórico, epístolas e os livros proféticos. Fácil de entender, né? É fácil de entender, é fácil da gente gravar. São em 3: históricos, que seria de Mateus a Atos dos Apóstolos. Legal, seria as epístolas, que seria a carta aos Romanos até Judas. E os proféticos seria lá o livro mais escatológico que nós temos aqui também, Novo Testamento, né? É o livro de Apocalipse. Bacana? Legal, vocês estão compreendendo? Tá bacana aí? Legal, meus irmãos. Então vamos lá.
Aí você fala, irmãos, puxa, nós temos a Bíblia, nós temos hoje os livros, os 66, eles foram agrupados, que legal, que bacana nós entendemos sobre isso daí. Mas como foi o surgimento das escrituras sagradas? Se não existia Bíblia, folhas, como que foi o surgimento das escrituras sagradas? Irmãos, já quero falar para vocês que não foi um processo tão fácil. Tá? Foi um processo muito árduo, foi um processo muito difícil, foi um processo onde rolou muito sangue, muita perseguição, muito martírio, muito sofrimento. Por isso que eu falei que eu não vou conseguir aqui num vídeo inteiro, né, colocar e explanar toda a construção da Bíblia, um pouco de antes lá, beleza? Mas quando nós fala de complexidade, irmão, ela começou a se envolver em várias etapas ao longo de muitos e muitos e muitos séculos lá, tá? Eu coloquei aqui uma visão geral de como isso daí aconteceu, tá? Uma visão geral aqui, bem legal, né, para nossa compreensão e para o nosso entendimento. Primeiro, se não existia a Bíblia, se não existiam as escrituras, se não existia na época lá os pergaminhos, os papiros, se não existiam os escritos cuneiformes, que nós vamos entender o que é um escrito cuneiforme, se não existia nada disso, como que o evangelho era propagado? Como era feita lá atrás dos nossos pais da fé, ou os nossos primeiros pais lá, como que era feito? Então, irmãos, primeira coisa era feito por uma tradição chamada tradição oral. Era passada de pai para filho. Então, para que você entenda, se reunia ali a pessoa mais experiente, para não falar velha, né? Pessoa mais experiente dentro de um clã, de uma família, e ali tinha ali o patriarca que nós chamamos, ou a matriarca ali de uma família, estava ali, sempre naquela época era o sacerdote, um homem, por isso que nós temos que homens aí ser o sacerdote da nossa casa, né? Então aquele sacerdote ele sentava com seus filhos, netos, com sua família, né? Seus parentes ali, enfim, toda membresia e assembleia ali eles eram reunidos e eles passavam sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles sentavam e contavam histórias de todos os feitos que Deus fez na vida deles, de como livrou das mãos poderosas de Faraó, de como abriu o mar, de como fez grandes coisas. Então isso eram histórias contadas via oral para aquelas pessoas lá antes de serem escritas. Então essas tradições orais, irmão, foi que nem eu falei, inclui ali esses tipos de histórias religiosas, né, que foram praticadas por profetas, por grandes homens e mulheres de Deus lá atrás. Aí depois que acontece tudo isso daí, começa a língua, começa o processo de escrita. Processo de escrita. Essa escrita, irmãos, dessa história foi ensinamentos, ela foi iniciada tanto pelos escribas, tá? E pelos copistas, que copiavam, que eram responsáveis de quê? De traduzir todos os textos, ou os papiros, ou os pergaminhos que tinham lá, para traduzir ali e escrever esses textos, né, em diferentes idiomas naquele tempo. Né? Então, nos tempos de Jesus, irmãos, só para vocês entenderem, a escrita mais comum na região lá da Palestina era o hebraico, que era literalmente usado para escrever livros do Antigo Testamento e outros textos judaicos. Uma coisa que eu quero que você saiba aqui, irmãos, além disso daí, muitos judeus também falavam naquela época a língua mãe, que era o aramaico. Era uma língua semítica, né, que era amplamente usada lá na região. O que quer dizer semítica? Semítica vem lá dos semitas, que são os judeus que vieram da linhagem lá do tempo de Noé, de um filho de Noé chamado Sem. Por isso, semitas, que vieram da linhagem de Sem. Só para que você entenda isso daí. Legal? E a língua grega também, irmãos, ela era uma língua muito importante na época, porque a língua, os povos foram crescendo, as culturas foram ali se expandindo, foram crescendo, e a cada época havia um tipo de uma língua diferente ali entre os povos. Então a língua lá da época era o aramaico arcaico, depois foi a língua grega, né? Lá numa época especialmente que começou a crescer após a conquista de um homem chamado Alexandre o Grande, onde muitos textos judaicos foram traduzidos
para a língua grega. Tá? Eu não vou entrar aqui na história de Alexandre o Grande, né, sobre essas conquistas que eles foram, invadiram lá Jerusalém, guerreando, tomaram tudo aquilo que era dos judeus, levaram para si, porque senão vai demorar e eu vou sair aqui dessa temática que nós estamos falando aqui, né? Mas olha só para você ver, começou no aramaico arcaico, depois passou para o hebraico, depois vem para a língua grega para traduzir todos os papiros, os pergaminhos que eram encontrados lá. Então, com o tempo, foi o que eu falei para vocês, a escrita ela começa a se desenvolver conforme o tempo, né? Então, lá no início, os textos eram escritos totalmente à mãos, né? Usando, quando nós vemos aí, eu acho bonito quem faz esse tipo de escrita. Hoje não é fácil achar qualquer pessoa que fazem aquela escrita com penas e com aquela tinta, né? Que era feita lá nos pergaminhos, lá de trás, lá nos papiros, que era muito utilizada lá. Hoje é muito pouco se vê pessoas que fazem esse tipo de pintura na escrita na tinta. Então, conforme o tempo, aquela escrita passou para fazer nos papiros, né? O que era papiro, para você ter uma noção, toda a complexidade. Papiro, eu vou dar um exemplo aqui bem hipotético, para que você entenda como que era o papiro. Sabe a cana? A cana mesmo, essa cana de açúcar. Quando você descasca a cana, sai ali aquela parte ali da casca comprida. Então você imagina que eram mais ou menos aquelas cascas, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eles entrelaçavam aquelas cascas, colocavam uma entrelaçada na outra, colocava no sol e deixava secar. E ali ele fazia ali, né, os papiros para estar escrevendo, deixava secar com penas. Foi passando-se o tempo, vem os pergaminhos, que seria pele de animal, né? Que lá eles viram o processo que demorava mais, o processo de curtição de couro, né? Demorava mais para se estragar, né? Eu estou te dando um resumo muito grande aqui para você entender sobre os papiros. Que legal, né, irmãos? Irmãos, fica à vontade para participar aí no chat aí da nossa live, tá? Fica à vontade para dar sua opinião, fica à vontade, você tem todo o direito, tá? Fique na liberdade, tá bom? Então o tempo começa a desenvolver, né? E ali foi que eu falei para vocês, só para que vocês entendam. Tem um código na Talmud dos judeus, ou lá na Brit Hadashah, ou na lei Torá, que é proibido falar o nome de Deus. Inclusive nos 10 mandamentos, fala, não tomarás o nome de Deus em vão. Hoje, infelizmente, nós vemos o nome de Deus em piada, dentro de antros malignos, dentro de locais totalmente terríveis. O nome de Deus é falado à torta e à direita, sem o menor pudor, né? Inclusive, se você pegar biblicamente, fala proibido falar o nome de Deus em vão. Isso daí já era um código lá da Talmud, como é dos judeus. Então, só para que vocês entendam, quando os judeus escreviam ali nos papiros ou nos pergaminhos, eles iam colocar o nome de Deus ali. Lá na língua semítica original, que o nome de Deus no original quer dizer Yud-Re, Vav-Re ou Yahoo, né? Mas aí conforme foi tendo essa transliteração, aí hoje nós temos o nome de Deus de Javé, Jeová, Adonai, mas aí também já é outro contexto também, né? Referente a isso daí que eu não vou entrar aqui, né? Mas só para que vocês entendam, quando eles escreviam o nome de Deus, eles colocavam assim, e o nosso Deus era bom. Quando eles escreviam o nome de Deus com aquela pena, eles quebravam aquela pena, jogavam fora e falavam que ela chegou no ápice da perfeição. Ela não podia ser mais usada para nada, porque o nome de Deus, do Criador, do Eterno, era tão poderoso que não tinha mais sentido escrever qualquer outro tipo de coisa. Beleza? Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos os meus irmãos que estão aí, o Robson, pastor Nelson lá do Carandá, minha irmã Gilza, meu pastor amigo Franklin e todos vocês aí, beleza, irmãos? Legal. Interessante isso aí. Por isso que eu falo, irmão, como é bom você adquirir conhecimento, né? Eu estava até compartilhando um vídeo aqui esses dias, porque infelizmente a igreja tem perecido, não generalizando, por falta de conhecimento, né? São 3 horas de música e 15 minutos de palavra, aí fica difícil. Aí você não entende nada, você não absorve nada, você não sabe como guerrear, né? Você começa a falar um monte de coisas aí que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Então, parabéns para vocês que estão aí nesse vídeo aí adquirindo conhecimento. Beleza, meus irmãos? E aí, o que acontece, irmãos? Chega lá no século 13, se não me falha a memória, século 12, né? Começa a invenção de algo chamado imprensa. Por isso que nós vemos hoje imprensa, né? O que é imprensa? Imprensa quer dizer informação,
né? Tá certo que a nossa imprensa muitas das vezes tem deixado aí a desejar. E aí começa a invenção de algo chamado imprensa ou impressão, né? E aí a Bíblia e outros tipos de papiros, né? Ali começou a ser impresso numa grande escala e que tornou ser um negócio até mais de fácil acesso e de mais compreensão. Porém, barato não era. Porém, algo assim, era barato? Não, não era algo tão barato assim. Então, alguns dos primeiros textos lá atrás, irmãos, inclui o livro lá do Mar Morto, lá do Mar Egípcio, que eu tenho certeza que se você der um Google, você vai ver ali, né, os escritos do Mar Morto, que foi achado aí também, e as tábuas de argilas sumerianas. Quem que eram os sumérios? Eu também poderia falar um pouco aqui sobre quem é ou quem são os sumerianos lá, que tem uma importância legal também, uma particularidade da hora aqui para nós que gostamos de conhecer mais da historicidade. Então, o que os sumerianos fizeram, irmãos? Esses sumerianos, eles criaram um modelo de escrita chamado escritos cuneiformes. Você já ouviu falar? Escritos cuneiformes? Nunca ouviu falar? Se já ouviu falar, eu só vou relembrar para vocês aqui. Os escritos cuneiformes, irmãos, eram sistemas lá de escritas que eram utilizados por diversos povos lá da Mesopotâmia. O que quer dizer a palavra Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia quer dizer meso, quer dizer entre, e Potâmia, rios. Então a Mesopotâmia ficava ali entre rios, por isso o nome Mesopotâmia, certo? Que era a região hoje atual, Iraque lá. Então, a partir do final do quarto milênio, ali antes de Cristo, até o início da era cristã. Então, esse termo cuneiforme, que eu vou explicar para você, que a Bíblia não fala, mas, cara, é muito bom você conhecer isso daí, porque quando você tiver com alguns irmãos, irmãs, numa reunião, numa membresia, ou até com alguns irmãos que gostam de falar sobre história, você vai conversar com eles, falar, irmãos, é verdade. Inclusive tem os escritos cuneiformes, né? Que a palavra cuneiformes vem do latim escrito cuneus, que significa cunha. O que era cunha, meus irmãos? Olha que legal isso daí. Conforme eu falei do processo de escrita, cunhas eram placas de argila. Lembra que eu falei para vocês que veio papiros, pergaminhos, né? Veio ali o processo de escrita e os escritos cuneiformes, o que os caras fizeram? Esses sumerianos, eles pegavam o barro e ali eles tinham a língua sumérias, que é uma língua difícil, irmãos, é pouca gente hoje que domina e conhece essa língua sumeriana. Para estudar ela é muito difícil, inclusive tem até um estudioso que eu gosto muito, assisto muito os vídeos deles, né? O professor de arqueologia, Rodrigo Silva, que é um cara também que eu gosto muito de assistir para adquirir também conhecimento arqueológico, né? Vale muito a pena isso daí, né? Então o que os sumérios faziam? Eles faziam uma escrita que ele colocavam, era tipo pés, dedos, pezinhos, unhas de galinha, só para que você entenda, e eles faziam ali, colocavam naquela argila, simbolizando letras lá, né? E ali eles conseguiam ler. Então, esses escritos cuneiformes, eles eram feitos desde contratos, né, para vários tipos de transações comerciais que existiam, para colocar as suas leis sumerianas, suas poesias, suas literaturas. É muito bacana também você conhecer um pouco mais sobre as leis sumerianas lá e também algo chamado Código Hammurabi também que tem a ver. Mas vamos deixar o Código Hammurabi lá, senão a gente foge aqui do contexto. Então, aí nós fala a escrita que eu quero entrar aqui, o próximo tópico, as escritas dos livros sagrados. Irmãos, os livros sagrados eles foram escritos por uma variedade de autores ao longo de um período aproximadamente de 1500 anos. Então, para que nós tivéssemos essa Bíblia aqui, escritura sagrada na nossa mão, passou um processo muito grande de criação, né? Muitos evangélicos, protestantes ou vários irmãos de qualquer tipo de religião acham que a Bíblia caiu lá do céu pronta, com zíper e tudo. E não foi desse jeito. Por isso que eu estou decidindo fazer esse vídeo para você conhecer mais um pouco. Então foi um processo de muitos anos árduos de sofrimento, né, para a gente estar conhecendo e estudando mais sobre a Bíblia. Então a Bíblia ela foi escrita tanto por líderes
né, religioso, e foi um livro considerado livro sagrado por causa da sua conexão com Deus e o seu valor espiritual, aonde um escrevia numa determinada região, o outro lá de outra religião escrevia por uma inspiração de Deus, e ali foi começando a se encaixar. E ali começa todo esse processo chamado processo de canonização. O que seria o processo de canonização? É o processo pela qual essa coleção de livros ou coleção de textos lá atrás é considerada como sagrada, né? E foi autorizada pela autoridade religiosa. Eu sempre costumo falar e fazer uma pergunta, e eu vou fazer uma pergunta para você agora. A igreja fez a Bíblia ou a Bíblia fez a igreja? O que vocês acham, meus irmãos? Vou repetir de novo, responde aí. Não tem problema se errar. Não tem problema, porque aqui nós estamos para aprender. Ninguém detém de todo conhecimento. Você só aprende se errar. Se não errar é porque você não vai aprender. Faço uma pergunta. A Bíblia fez a igreja ou a igreja fez a Bíblia? O que vocês acham aí? Responde aí. O que vocês acham aí, meus irmãos? Vamos participar com a gente aí. Então, quando a gente vê esse processo de canonização, né, pela autorização da igreja, né, o que acontece, meus irmãos? Essa canonização dos textos bíblicos foi um processo que eu falei para você muito longo e foi complexo, que aconteceu, né, ao longo de vários séculos, né? Esse canon ou essa canonização do Antigo Testamento, ela foi definida lá no final do segundo século depois de Cristo, né? Lá do Novo Testamento finalizado lá depois de Cristo. O meu irmão Magno falou que a igreja fez a Bíblia. O Igor também falou que a Bíblia fez a igreja. E aí, vamos lá. Meus irmãos, até onde está meu entendimento? Primeiro, obrigado por vocês aí compartilhar, mas foi a igreja que fez a Bíblia. Foi a igreja que fez a Bíblia, né? Não foi a Bíblia que fez a igreja. Primeiro, né, a Bíblia, a Escritura vem antes, né, lá da igreja. Mas esse processo que nós vamos entender, nós vamos ver que quem foi a igreja que fez a Bíblia aqui, tá? Que trouxe a Bíblia, mas foi a igreja ali que trouxe para nós aqui. Nós vamos entender aqui. E ali nós vemos a tradução da Bíblia, né? A tradução da Bíblia, irmão, esses textos sagrados, eles foram traduzidos hoje por milhões de idiomas diferentes ao longo do século. Inclusive, é um dos livros mais vendidos, né, de best-seller. Ninguém, enquanto existir mundo, não vai superar a Bíblia na parte de vendas e de palavra, porque na Bíblia se encontramos todo o tipo de procedimento. Casamento para jovem, para a área de saúde, para a área de leis, enfim. Quer conhecer de muitas coisas? Lê as Escrituras. Então, meus irmãos, alguns dos primeiros textos bíblicos lá de trás, primeiro foram traduzidos para o latim, certo? A língua latina, né? Qual era a igreja que tinha lá naquela época que falava a língua latina? Qual que era a igreja? Eu vou dar uma dica aqui. Existia um Império Romano. Depois do Império Romano começa a instituição de Roma papal. Beleza? Então, qual era a igreja que dominava, a maior igreja daquela época de Roma? E aí? Que pegou as escrituras ou tudo aquilo que estava lá no grego e quis passar para o latim, para traduzir para o latim. A igreja católica, apostólica, romana. Um beijo para os meus irmãos católicos aí, um abraço muito grande, eu tenho vários amigos católicos, um beijo, um abraço para todos vocês aí. Então a igreja naquela época, né, era a igreja católica, né? Então, só para vocês entenderem, começou a espalhar e ser traduzida por vários outros tipos de língua, tanto para a língua inglesa, para o inglês, como lá para o alemão. Entendeu? Então, ao longo dos séculos, meus irmãos, as escrituras sagradas foram uma parte fundamental da vida religiosa de muitas pessoas. Foi o que eu falei. Naquela época, o povo era um povo analfabeto. O povo não tinha entendimento da língua latina. O povo não conhecia, não dominava. Até porque a opressão era muita coisa religiosa, muita perseguição, muita coisa que não dá tempo para mim falar. Tem alguns vídeos meus aí que você pode procurar no YouTube para você entender melhor sobre essas perseguições aí. E o que acontece, meus irmãos? A língua era proibida. Só quem detinha de todas essas escrituras eram pessoas que eram mais ricas e todo o clero lá. Legal? Então olha só para você ver que interessante,
meus irmãos. Então, quem compilou a Bíblia? Para a gente entender aqui, para mim não perder muito tempo aqui, para mim chegar aqui, para gente esse vídeo não ficar tão muito extenso. Quem compilou a Bíblia? Quem foi que começou a compilar, a ter papel, a ter todo esse processo de disseminação bíblica? Enfim, meus irmãos, olha só que legal. A Bíblia Sagrada, irmãos, como eu falei, foi feita, realizada por vários autores por inspiração de Deus em diferentes épocas, em lugares ao longo dos séculos. E, portanto, essa compilação da Bíblia envolveu um trabalho muito árduo. Muitas pessoas ao longo de muito período, foi muito sofrimento, que nem eu falei, foi muito sangue, muita dor, muita perseguição. Então lá no Antigo Testamento os livros foram escritos por profetas, né, lá naquela época, por sacerdote, e outros escritos foram inspirados por Deus. Totalmente inspirado por Deus para que eles escrevessem. Então os escribas, que nem eu falei lá, e os copistas judeus, especialmente aqueles que trabalhavam lá no templo de Jerusalém, foram totalmente responsáveis de cuidar, de se dedicar, de ter uma vida ali com Deus para preservar os textos sagrados lá daquela época a qual eles tinham. Então quando você entra lá no 2º século antes de Cristo, os cânon hebraico, né, do Antigo Testamento, ele foi definido e estabelecido por líderes judeus naquela época, onde os líderes judeus se reuniam ali, os sacerdotes, as pessoas, e começavam ali a guardar, a se dedicar ali no estudo das escrituras. Então no Novo Testamento, os livros eles foram escritos por quem? Pelos apóstolos, pelos discípulos e outros escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo, que conforme está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, fala que todas as escrituras, ela é fonte inspirada por Deus, mas tem algumas coisas aí, né, que a gente pode ver, né, que a gente vê que tem algumas coisas que alguns irmãos falam, puxa, mas essa algo aqui não foi tanto inspirado por Deus. Mas enfim, isso é outro contexto aqui, mas todas as escrituras foram inspiração de Deus. Então durante os primeiros séculos, esses textos foram amplamente circulando entre todas as comunidades cristãs, levada por quem? Levada por sacerdotes, pessoas que detinham, pessoas que conheciam, começavam a ir nas províncias levar lá. Então você conhece, né, já ouviu falar sobre, lá no século, eu não lembro se foi no século 4 ou 5 depois de Cristo, o bispo chamado Atanásio de Alexandria, vale a pena você ver aí também, que compilou uma lista de 27 livros lá que agora compõem também o Novo Testamento. Então essa lista foi posteriormente aceita lá no Concílio de Cartago, né, no ano 397 depois de Cristo, e se tornou a canonização oficial da Bíblia pela Igreja qual? Católica Apostólica Romana. Estão entendendo, meus irmãos? Como é bom você conhecer, como é bom você tirar suas dúvidas e conhecer mais sobre a Bíblia. Então, ao longo dos séculos, muitos outros esforços, meus queridos amigos, foram feitos para quê? Para preservar e traduzir a Bíblia em diferentes idiomas. Nós sabemos que teve, que pegou fogo a Biblioteca de Alexandria, lá onde tinha muita coisa boa, muitas coisas foram perdidas, queimadas ao longo da história lá na biblioteca ali de Alexandria, né? Então a tradução da Bíblia, ela vem lá do latim por um homem chamado São Jerônimo, lá no 4º, 5º século 3, não me recordo assim agora que fugiu da memória, depois de Cristo, conhecida como a Vulgata Latina. Inclusive eu tenho uma Vulgata Latina aqui, não original, quem me dera, se eu tivesse a original você vai encontrar só na biblioteca, numa das maiores bibliotecas que existe no planeta, que é lá do Vaticano, né? Justamente a biblioteca do Vaticano, que é da Igreja Católica, e a biblioteca inglesa, se não me falha a memória também, possui alguma coisa da Vulgata Latínica lá, e tornou-se a tradução oficial da Igreja Católica Romana. Então, como surgiu a primeira imprensa? Como surgiu Bíblia? Né? A primeira imprensa, irmão, a começar a surgir, né, começou ali numa larga escala, onde a Bíblia foi criada, esse papel aqui que nós temos hoje aqui, por um inventor alemão chamado Johannes Gutenberg. Olha só que legal, Johannes Gutenberg, um alemão, por volta do ano 1455. Irmãos, hoje é muito fácil quando nós pegamos a Bíblia, inclusive eu tenho a Bíblia aqui, eu tenho diversas Bíblias, Bíblia judaica, Bíblia israelita, tenho a Torá, tenho a Peshita, tenho a Brit Hadashah, tem um monte de coisa legal aqui, tem a Vulgata Latina, Bíblia de 1819, 1712, mas bacana. Irmãos,
Antigamente a Bíblia não tinha capítulos e nem versículos, que é chamado como epígrafes. Epígrafes é aquele título, hoje que nós abrimos a Bíblia aqui, nós vemos aquele título. Essa Bíblia aqui, judaica que eu tenho, ela só tem os versículos, ela não tem epígrafe, o título, não. Ela é cursiva. E era como era feito. Hoje não, hoje está mais fácil para a gente poder. A gente abre a Bíblia, Cantares de Salomão. A gente vê vários títulos acima que nos dá uma direção e o norte. Antigamente não, é Bíblia totalmente cursiva. Então essa Bíblia, ou essas páginas que aqui Gutenberg, né, ele começou a fazer uma prensa chamada prensa tipográfica, né? Que Gutenberg começou a desenvolver ali esses textos, né? Que foram impressos lá por ele numa velocidade muito maior do que aquelas escritas. Era algo também que não foi muito fácil, irmãos. Então a Bíblia de Gutenberg, conforme alguns escritos, algumas coisas que foram chegando para Gutenberg através do Papa Damaso, ou Papa Damasco, que pediu para Gutenberg traduzir ali junto com os gregos ali, os 70, para traduzir ali. Enfim, Gutenberg começa a fazer essa tradução daquele material que ele tinha, ele faz ali um processo ali de 1286 páginas, com 42 linhas, né, cada página. E foi traduzida em um número totalmente relevante, pequeno, de cópias lá, cerca de 180 a 185 exemplares que foram compilados e levou vários anos para ser escolhida. Inclusive, quando Gutenberg começou a fazer a primeira prensa, ou a primeira palavra, o que ele fez? Ele, naquela época, reinava um rei chamado Rei James. Por isso que nós temos uma Bíblia chamada Bíblia King James, que é do Rei James. Gutenberg, o que ele fez? Ele levou ali o primeiro papel ali impresso, levou para o Rei James. O Rei James nunca viu aquele negócio, processo tipográfico lá. Falou para os seus soldados: prende, pode prender esse Gutenberg, que isso aí é bruxaria. Achou que era bruxaria. Prendeu ele, mas só que foi passando o tempo, o rei King James começou a ver e ali soltou o alemão Gutenberg e ali começou o processo dessas cópias para estar chegando. Mas não foi algo barato, né? Não foi algo tão simples assim. Então essas primeiras partes bíblicas daqueles que foram impressos só poderia ter pessoas de classe rica, pessoas que tivessem dinheiro para obter, porque não era algo barato. Hoje você vai ali, as pessoas ali, tem várias bíblias de estudo, bíblia de 300, 200, 400. Aí a pessoa quer estudar a Bíblia, mas não quer comprar uma Bíblia boa ali. A gente sabe que tem várias bíblias boas, mas tem várias bíblias também que deixa a desejar. Inclusive, né, eu tô aqui para pegar, eu tenho ela, mas eu quero pegar no físico uma Bíblia chamada Evangelho segundo, Escritura segundo, Evangelho segundo as escrituras segundo o nome, são nomes do original que estão lá, apesar que eu tenho aqui, mas essa aqui é um hebraico mais moderno, eu quero um hebraico mais arcaico. Então somente pessoas ricas tinham lá aqueles exemplares feitos por Gutenberg lá, né, lá naquele local, inclusive todo o clero da igreja ali tinha também. Então o povo, como sempre, é difícil de ter acesso. Por isso que eu quero abrir um ponto de interrogação aqui. Irmãos, se você não buscar conhecimento, se você não quiser conhecimento, o conhecimento hoje ele é de livre acesso para cada um. Hoje eu estou fazendo uma live aqui com vocês para que vocês adquiram conhecimento, para que vocês saibam como veio a Bíblia até nós, como chegou até nós. Mas infelizmente, cuidado para você não se deparar com pessoas que vai perguntar para você como que a Bíblia chegou até nós e você vai falar, ela chegou por inspiração de Deus e não vai saber explicar. Tá bom? Então assim, estudem, procure conhecimento para que você não seja surpreendido, pego de repente, principalmente por algumas pessoas que não acreditam em Deus, enfim, para os nossos irmãos ateístas, agnósticos. Um beijo no coração, amo a vida de vocês também. Então a invenção da prensa tipográfica, irmão, de Gutenberg, tiveram vários impactos lá naquela época, muito significativo, com a propagação da religião cristã lá em todo o mundo. Então antes da impressão da Bíblia, as cópias, os manuscritos eram muito limitadas e caras. Era difícil, que tornava a leitura e a distribuição da Bíblia muito difíceis naquela época. Todas as pessoas, muitas delas, queriam ter a Bíblia na mão. Isso eu não estou falando Bíblia sistematicamente nesse conjunto que nós temos aqui, porque passou por um processo muito grande. Isso eu estou falando de Bíblia, tá? Mas houve processo sistemático de sistematização. Nossa, quase não sai
aqui, que foi feito lá, porque cada um começou a ter sua teologia, com a entrada da Reforma Protestante no ano de 1500, Martim Lutero, João Calvino, Guilherme Miller, John Hus, né, Roger Miller, enfim, todo esse processo aqui. Então não era algo fácil para a pessoa tinha que escutar o que aquela pessoa com cargo eclesiástico estava falando, ficar quieta. Mas hoje temos que fazer que nem os bereanos de Atos 17. Não é porque eu, pastor Carlinhos, estou falando para você que você vai acreditar em tudo. Não, pesquisa, dá um Google, vai lá e vê se tem veracidade disso daí. Então, com a impressão tipográfica, a Bíblia se tornou muito fácil e acessível. Foi de rápida escala. Então, as pessoas com clero eclesiásticos, missionários, conseguiam colocar aquelas escrituras dentro ali dos seus bolsos, das suas bolsas, e levar para uma determinada região e ali recitar a palavra escrita ali, né? E espalhar a fé cristã em todo o mundo. Beleza, meus irmãos? Então aqui já deu para vocês mais ou menos entender. Não foi um processo fácil, tá? Foi o que eu falei. Se for para mim falar sobre todo o contexto bibliológico, né, científico e todo o processo que demorou, é muito extenso esse estudo, irmão. É muito extenso. Por isso que eu falei, eu vou fazer o vídeo, esse vídeo agora, terminar no capítulo 1, a continuação no capítulo 2 e a continuação no capítulo 3, para que vocês entendam como a Bíblia chegou até nós. Porque eu tenho certeza que é uma curiosidade não só sua, como de várias pessoas. Várias pessoas. Então aqui eu quero terminar nessa invenção da prensa. Algo que começou a ser realizado, né, por Gutenberg, lá, Johannes Gutenberg, que começou a propagar. Mas como eu costumo dizer, foi algo muito difícil. Foi algo muito trabalhoso para a gente fazer, para eles fazer isso daí. A gente não, né? Quem me dera se eu tivesse essa capacidade de poder fazer. Mas o que a gente pode fazer hoje é levar o evangelho adiante, mostrar para as pessoas que, para que nós tivéssemos aqui, apesar que muitas pessoas deixa ela no Salmo 91, criando poeira, como um amuleto que vai espantar o olho gordo, tristeza, angústia, solidão, vida cheia de trevas, e não é desse jeito. A Bíblia não é um amuleto, tá? Ela não é um amuleto. A Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser vivida, a Bíblia é para ser praticada. Por isso que foi um processo muito difícil. Hoje está fácil, tá, irmãos? Hoje está fácil você ter uma na sua casa, mas para que chegasse até nós, foi um processo muito doloroso. Então, o próximo vídeo, meus irmãos, que eu quero trazer aqui para vocês é quais foram as barreiras para que a palavra de Deus não chegasse ao povo. Essa daqui é o próximo vídeo. Quais foram as barreiras que a Bíblia sofreu para que se chegasse ao povo, aquelas pessoas que Jesus, Deus, escolheu. E fala a verdade, irmãos, é uma barreira até hoje, de uma maneira diferente, isso é óbvio. Hoje nós levamos a palavra de Deus na casa, na igreja, numa reunião, no quintal, seja onde for, né? Muitas das vezes a barreira é diferente, as pessoas não querem ouvir, não abrem a porta para Deus. Eu vou usar até um versículo lá em Apocalipse 3:20, tá certo que o contexto escatológico é outro, fala, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta de várias pessoas, levando vida, mostrando como é bom aprender da Bíblia, mas infelizmente as pessoas não querem. E se você não quer, é todo direito seu, né, de não querer, mas saiba que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade de dominadores, como diz já Efésios capítulo 6, verso de número 12. Então, as barreiras, né, hoje, né, foram e são, vou usar até as palavras do meu amigo pastor Magno, as barreiras não só de hoje, né, pastor Magnus, e inclusive de hoje, são as pessoas, né? E aí, lá atrás também, as pessoas que tinham poder aquisitivo bom, que tinha ali um domínio, né, e vários pensamentos ali, várias coisas políticas tinha naquela época, várias coisas políticas, dinheiro, status, famas, fazia com que a Bíblia, né, as escrituras não chegassem na vida das pessoas, e hoje a barreira, muitas das vezes, são justamente as pessoas. Beleza, meus irmãos? Quero findar por aqui, né? Se inscreva lá no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, né? Tem vários vídeos bacanas, estamos chegando a quase 100 pessoas já. A gente sabe que é difícil, muito difícil a obter pessoas. As pessoas sabem, me conhecem, eu não estou procurando like e também não estou procurando viver aqui de monetização de YouTube.
né? Porque se for para mim viver de monetização de YouTube, pregando a palavra de Deus, falando de história bíblica, eu vou morrer de fome, né? Porque o povo não curte, não gosta, fora as barreiras espiritual de conhecer mais da Bíblia aí, né? Então isso daí eu faço com carinho, eu faço com amor para que você conheça da Bíblia e que se uma palavra que o Espírito Santo usar eu falar e já entrar no seu coração e você mudar de vida, louvado seja Deus, eu já ganhei isso daí, né? Eu vou ver aqui, Pastor Magno, qual será a nossa próxima live aqui falando sobre quais foram as barreiras para que a Bíblia não chegasse ao povo. Beleza, meus irmãos? Que a graça e a paz do Criador esteja no coração de cada um de vocês. Que honra, me sinto com o coração privilegiado, né, de saber que eu estou com todos vocês aqui, que está gostando aqui dessas lives aí. Até a próxima, e Pastor Magno, louvado seja Deus. Vamos estar se falando aí, todos vocês que adentraram. Um forte beijo, que a graça e a doce consolações do Santo Espírito esteja com vocês hoje, sempre, eternamente. E olha só, conhecimento ninguém tira de você, hein? Deus os abençoe.